Obrigada, Karaí Martins. Agora vamos falar de um assunto que muitas vezes é considerado um tabu, gera polêmica e preocupação, principalmente para nós pais, porque a taxa de suicídio entre jovens que vivem nas grandes cidades brasileiras tem aumentado cerca de 24% entre os anos de 2006 e 2015. Nós vamos abordar esse assunto com o médico psiquiatra, ele que é especialista em doenças psiquiátricas, Eldi Lobo. Eldi Lobo está aqui, vai conversar com a gente. A gente não gosta muito de falar desse assunto, né, doutor? Mas não tem como fugir, é uma realidade. Boa tarde. Boa tarde, Nete. Muito obrigado pela possibilidade da participação. O objetivo é sempre esclarecer para que não tenhamos desfechos desfavoráveis, ou seja, é possível prevenir suicídio de crianças e adolescentes. Como detectar? Tem sinais, tem sintomas de que algo de errado está acontecendo, doutor? O principal motivo, Nete, de suicídio em crianças e adolescentes é a doença depressão, que é caracterizada por tristeza, irritabilidade intensa, perca ou redução importante do desempenho escolar, insônia, redução do apetite. Então, quando a criança apresenta esses sintomas e também incluindo isolamento, ou seja, recusa de estar junto com os pais e com os amigos, é um sinal de alerta para procurar o profissional. Bom, olha só, gente, dicas importantes para todos nós pais. Esse dado preocupa, né? Um crescimento significativo, doutor, 24% de 2006 até 2015. É um crescimento muito significativo. Logicamente que há uma discussão se agora casos que não eram notificados como suicídio agora estão sendo. Mas, de fato, as pesquisas, talvez elas não sejam todas com esses números, mas todas revelam que há um crescimento no Brasil e no mundo inteiro. Existe sempre uma grande preocupação em torno de medicações que são prescritas, né, pelos profissionais para essas crianças. Os pais, por exemplo, têm aquele receio de que a criança vai ficar viciada, né, na medicação. Existe essa preocupação? Como lidar com tudo isso? Faz mal, faz bem, dar medicação para essa criança? Nete, como qualquer doença, pneumonia, câncer, tem a classificação entre graus leve, moderado e grave. Depressão em crianças e adolescentes também nós classificamos em que as formas mais leves não precisam de medicamento psiquiátrico e podem muito bem tratar e resolver apenas com psicoterapia, com psicólogo. Casos moderados, alguns precisam de um acompanhamento médico junto com o terapeuta, algumas vezes não tem que usar medicamento, só a terapia também resolve. Agora, os casos graves, esses que inclusive ocorrem com risco de suicídio, precisam de usar medicamentos e nós temos medicamentos seguros para tratar depressão de crianças e adolescentes, já reconhecido no Brasil e no mundo, que não causam dependência. É, por exemplo, o caso da sertralina, que inclusive é distribuída na rede pública de saúde. Estamos conversando com um especialista em doenças psiquiátricas, doutor Eldi Lobo, falando sobre depressão, suicídio, né? A gente tem conhecimento cotidianamente de vários casos de jovens que tiram a própria vida, inclusive aqui em Goiânia a gente sabe disso. Por que existe esse tabu, doutor, em falar sobre esse assunto? O assunto morte, né, geralmente causa uma consternação muito grande, um constrangimento muito grande, e especialmente porque pais e familiares de crianças e adolescentes que terminam suas vidas pelo suicídio têm uma tendência, ainda que sem nenhuma culpa, de carregarem um sentimento de serem os únicos e exclusivos responsáveis por esse desfecho com a morte. Então, acho que o principal fator é uma sensação de culpa, ainda que injustificada por parte dos genitores. Doutor, os sintomas, eles são os mesmos para as crianças, para os adolescentes e também na fase adulta? Esse isolamento, essa tristeza, é a mesma coisa ou não? Existem algumas diferenças. Por exemplo, indo para o outro extremo da idade. Os idosos geralmente apresentam depressão com marca mais por sintomas físicos mais intensos, como, por exemplo, sentir a dor mais dolorida. E que, infelizmente, muitas vezes é negligenciado, entendendo que é algo normal. Em crianças e adolescentes, o que mais chama atenção são dois sinais mais diferenciais dos adultos, que é irritabilidade extrema, ou seja, uma impaciência, uma intolerância e algumas vezes até uma agressividade sem nenhuma causa reconhecida e repentinamente. E especialmente queda do desempenho escolar sem ter uma causa justificada, como por exemplo mudança de escola. Muito bom. Conversamos com o psiquiatra, médico psiquiatra, o Dr. Eldi Lobo, falando desse tema que é tão
É grave, é preocupante, né? E chama a atenção de todos nós para que fiquemos atentos ao comportamento, né, dos nossos filhos. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Satisfação sempre recebê-lo. Eu que agradeço, tenho certeza, né, de que conseguimos prevenir mortes e salvar vidas com essa nossa participação. Muito obrigado. Obrigada.